Segunda-feira, 9 de julho. Estamos começando o Bom Dia Produtor de hoje com imagens da fazenda Jacamim, que fica em Nova Mutum, no Mato Grosso. Ela é do produtor Marcos Martins Vilela. Lá ele trabalha com a intensificação do pastejo rotacionado na integração lavoura-pecuária. Enquanto a média nacional é de 4 a 5 arrobas por hectare, na fazenda Jacamim, ele conseguiu, com um sistema de rotação na ILP, até dobrar este índice. Ju, bom dia para você. A gente começa essa semana com imagens belíssimas, como a gente viu por aí. Com certeza, Ju, comparem, muito bom dia para você, bom dia a todos de casa também. E olha só, no programa de hoje nós vamos conversar, melhor dizendo, com o consultor de mercado da Boviplan, que vai falar sobre o primeiro semestre e também as perspectivas para o segundo na pecuária brasileira. Você vai ver também. De Brasília, todas as informações sobre a votação do parecer ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Nós vamos mostrar que o impasse sobre a tabela de fretes faz crescer a aposta em frotas próprias entre cerealistas. A expectativa para o confinamento bovino aqui no norte de Mato Grosso está sendo considerada positiva nesta safra pelos confinadores. Você vai acompanhar ainda como que a genômica tem contribuído com a pecuária nacional. E o fenômeno El Niño pode ocorrer novamente em 2018? Tudo isso e muito mais você acompanha com a gente a partir de agora aqui no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. E a semana começa com notícia fresquinha de Brasília. Vamos então até a capital federal saber dos destaques com Catarina Martorelli. Bom dia, Catarina. Olá, bom dia a todos. Semana começando e a notícia é que os coordenadores dos partidos na Comissão Mista de Orçamento fecharam um acordo para votar o parecer ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias na próxima quarta-feira. No mesmo dia, o texto deve ser analisado no plenário do Congresso, numa sessão convocada pelo presidente do Congresso, Eunício Oliveira, para 13h. Essa vai ser a última etapa de tramitação da proposta antes do envio da sanção do presidente Michel Temer. O texto propõe medidas como corte de despesas administrativas, veto a qualquer reajuste ao funcionalismo público e proibição de concessão de novos incentivos às custas do orçamento. A ideia é combater o desequilíbrio fiscal. Uma ótima semana para todo mundo. Catarina Martorelli para o SBA. E depois de todos os entraves na pecuária no ano passado, este ano o confinador de bovinos de Mato Grosso está com boas perspectivas. A reportagem é de Valdir Pacheco. Mato Grosso está em plena temporada do primeiro giro de confinamento de bovinos que iniciou em abril-maio e vai até o final de julho. A projeção para o segundo giro está dependendo de alguns fatores. Nós estamos começando a bater agora os animais que entraram para o confinamento no mês de abril-maio. Eu tinha uma expectativa de preço de arroba um pouquinho melhor que está tendo, não está no nível que a gente esperava, né? E o que afetou isso, como você pediu, é uma série de fatores. A gente está próximo ao mês de maio, que foi uma etapa de vacinação, então é comum que em etapas de vacinação tenha uma oferta maior de gado, porque o pecuarista vai mexer com esse gado para vacinar, já aproveita para fazer os descartes que tem que fazer, esse tipo de situação. A greve que teve dos caminhoneiros também afetou um pouco, porque represou o gado na fazenda, então automaticamente teve uma super oferta desses 10 dias que ficou parado o abate em uma série de frigoríficos aqui. E aí teve esse outro problema com a carne de frango, porque a China acabou sobretaxando o frango nosso, então dificultou um pouco a venda, dificultou um pouco a exportação. Teve um problema com a União Europeia também, ainda devido à operação carne fraca, então acabou que teve uma super oferta de carne de frango interna dentro do Brasil mesmo. Isso trouxe a carne o valor da carne de bovina um pouco para trás.
e aí a gente está sofrendo um pouquinho de consequência quanto a isso ainda. A expectativa nesse ano está sendo considerada positiva pelo confinador. Aqui são 6.600 cabeças fechadas e o objetivo é chegar a 12 mil cabeças no segundo giro. Então, essa desse ano eu estou achando um pouco melhor esse primeiro giro nosso, porque apesar do que eu te falei, de uma expectativa até seria um pouco melhor e está abaixo do que se esperava, mas está melhor do que o ano passado. Essa época no ano passado a gente sofria muito ainda da delação dos irmãos Batista, com isso que caiu o preço, junto com isso veio a operação carne fraca, que foi um desastre para a pecuária aquilo. Então, se eu comparar essa época com o ano passado, apesar do preço não estar dentro da expectativa que se esperava, mas ainda está melhor do que o ano passado. E se conseguiu trabalhar com um custo de arroba produzida menor esse ano também. Então, está até este momento muito mais positivo que estava o ano passado, né? 90% do confinamento é uma parceria com outros pecuaristas do norte do estado e neste ano tem um diferencial. Foi firmado esse ano com uma empresa de alta floresta, então também costumeiramente não se engordava fêmeas aqui. Esse ano a gente vai acabar fazendo um volume razoável de fêmeas e por conta desse negócio que foi ampliado um pouco, foi ampliada a capacidade do confinamento e nessa época comumente não tinha esse tanto de animais aqui, e esse ano está tendo, mas é um negócio sim em particular que foi firmado de uma parceria maior e por conta disso o confinamento já está lotado. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. São 7h13 pelo horário de Brasília. A gente segue com o nosso giro pelo Brasil, agora destacando São Paulo. Está acontecendo no interior paulista a exposição agropecuária de Araçatuba. O Gustavo D'Angelo está por lá conferindo tudo e mostra agora um pouquinho dessa feira pra gente. Uma das novidades da 59ª Expo Araçatuba é o AgroCirã. Eu estou aqui com a organizadora do evento, a Daniele Almeida. Dani, o que é o AgroCirã? São todos os eventos que acontecem aqui no agronegócio durante a exposição. E quais são esses eventos? Esses eventos são os julgamentos de bovinos, vai acontecer do Nelore e da raça Girolando, dos ovinos Sulfoque e Dorper e dos equinos do Manga Larga, além das provas equestres. E também, todo o período da exposição ocorrerá negócios nos estandes que fazem parte do espaço AgroCirã. Agora, dois grandes eventos também que estão previstos para acontecer aqui durante a Expo Araçatuba é a Feira Genética e o Torneio Leiteiro, né? Como que vai ser tudo isso? É bem bacana porque é uma inovação para a região. A Feira Genética, os animais ficarão expostos a partir do dia 6 até o dia 14. São animais da raça Nelore, Tabapuã, Sindhi, Brangus, Angus, Cenepol, dos equinos, então, quarto de milha. E o torneio leiteiro ele se iniciará no dia 8, terminará no dia 12, onde as vacas leiteiras que estarão sendo esgotadas serão fiscalizadas com todas as regras a serem cumpridas pela Associação do Girolando, para ver a quantidade de leite. Quem der mais leite será campeã. Tá certo, Dani, obrigado pelas informações. Então esses são os eventos relacionados ao agronegócio que acontecem aqui durante a 59ª Expo Araçatuba de 6 a 15 de julho. Gustavo D'Angelo para o SBA. Obrigada, Gustavo, pelas informações. São 7h15. No horário de Brasília, a gente dá sequência nas notícias e ainda continuamos a dar um giro pelo país para saber dessas informações. E segue, então, o impasse sobre a tabela de fretes que começou lá com a greve dos caminhoneiros e ainda está longe de ter uma definição. A expectativa era de que o Supremo Tribunal Federal decidisse logo essa questão, mas o ministro Luiz Fux deve analisar as ações somente após a audiência pública no final de agosto. Quem não está muito contente com isso são as cerealistas, que precisam transportar a produção agrícola independente dessa indefinição. Veja a reportagem de Annelise Nicolodi. Não é de hoje que as principais cerealistas gaúchas vêm investindo em frota própria para transportar a produção agrícola. Mas essa indefinição sobre a tabela de fretes tem feito essa prática se tornar mais comum. A cooperativa Cevale, que atua em 4 estados brasileiros e no Paraguai, tem uma frota própria com 220 caminhões, entre eles bitrens, porta-containers e caminhões baú.
que movimentam cereais e outras mercadorias. A maior parte desses veículos é utilizada na logística de grãos e fertilizantes entre as unidades e os portos de Paranaguá e Rio Grande. Além da economia, a cooperativa acredita que é possível agilizar a logística de seus produtos. E a intenção é ampliar o número de veículos próprios para não ficar refém dos terceirizados diante da indefinição sobre a tabela de fretes, que parece que ainda vai longe. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigada, Annelise. Olha, empregar a genômica na seleção animal já é uma realidade. Muitos produtores têm utilizado cada vez mais esse recurso para melhorar a genética do seu rebanho. A Embrapa tem investido em pesquisas que demonstram na prática os resultados positivos desta ferramenta. É o que a gente vai conferir agora na reportagem de Kylie Rodrigues no quadro Tecnologia e Produção. A avaliação tradicional usa o pedigree dos indivíduos e todas as medidas de peso, produção, seja carne ou leite. Já a genômica é um processo que possibilita a melhoria da avaliação genética dos animais, de uma maneira bem simples. Quando se utiliza a genômica, é incorporado um componente a mais, que é o próprio DNA do animal, tornando a avaliação mais em conta, rápida e precisa. Isso barateia todo o processo também e a possibilidade de ter disponível nos rebanhos um material genético de qualidade a uma idade mais precoce. Ou seja, você aumenta a acurácia na escolha dos animais e também reduz a idade com que esses animais serão disponibilizados como melhoradores nos rebanhos. Qual que é essa diferença de genótipo com fenótipo? Bom, o fenótipo é tudo aquilo que você pode observar ou mensurar no indivíduo. Por exemplo, as características de peso, as características de produção de leite, a pelagem do indivíduo. Tá? O genótipo é tudo aquilo que está no DNA do animal, ou seja, quais são os genes que expressam essas características. Desde 2010, a Embrapa desenvolve pesquisas direcionadas à avaliação genômica. A seleção proporciona uma espécie de aceleramento no trabalho feito com o rebanho. O pesquisador da unidade Gado de Leite menciona que os projetos seguem nas áreas de leite e caprinos, desde 2012 focado também no rebanho de corte. Em gado de leite, nós publicamos o primeiro sumário genômico na raça Gidolan do ano passado e esse ano publicamos em maio, durante a Expo Zebu, o primeiro sumário genômico da raça Gir Leiteiro. Está previsto para a Expo Genética o lançamento do sumário de fêmeas da raça Gir Leiteiro e também o sumário de caprinos da raça Sanem. Kylie Rodrigues para o SBA. Cotações do bezerro. Oferecimento Roboforte. Quem engorda o gado é o olho do dono. E no fechamento do mercado do boi gordo de sexta-feira, poucas alterações foram registradas. Agora você vai acompanhar a análise da Scott Consultoria com o zootecnista Breno de Lima. Olá a todos! Poucas movimentações no fechamento do mercado do boi gordo no dia 6 de julho de 2018. A gente observou que as cotações andaram de lado na maior parte das praças. Muito disso em função de que, apesar da oferta estar diminuindo, as escalas estão se encurtando, o escoamento na outra ponta lento permite com que as indústrias ainda trabalhem com estoques mais enxutos. Nos casos onde a venda é um pouco maior do que a entrada de animais, a venda da carne um pouco maior que a entrada de animais, a gente observou ajustes positivos. A carne com osso teve uma variação positiva de 1,6 frente ao levantamento de ontem e a carcaça de bovinos castradas fechou cotada em R$ 9,14 o quilo.
E agora nós vamos para a cotação do boi gordo aí da Corporação da Scott Consultoria, e sempre lembrando, pessoal de casa, que se trata de preço para uma boiada comum, à vista e também livre de fundo rural. A gente começa pela região sudeste do país. Já na sua tela, nós tivemos uma alta de R$1 no norte de Minas Gerais. Mudando a tela, a gente vai agora para a região sul do Brasil, onde nesta última sexta-feira não houve alteração no preço da arroba do boi gordo. Na região centro-oeste do país também não tivemos alterações, especialmente nas regiões aqui de Mato Grosso do Sul e também de Goiás. E no estado do Mato Grosso, a última sexta também passou sem alterações. O mesmo aconteceu na região nordeste do país, sem alterações, os preços permanecem estáveis. E na região norte, última sexta, também não houve mudança para o valor da arroba do boi gordo. Bom, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial, sempre convidando a você de casa a participar conosco através do WhatsApp do Bom Dia Produtor. Fique à vontade para enviar seu vídeo, sugestão, perguntas, de repente quer tirar alguma dúvida, fique à vontade, é o 67992647810. E a gente vai para um rápido intervalo mostrando imagens do telespectador Aparecido Pellegrini, ele que é de Deodápolis, em Mato Grosso do Sul, nos mandou pelo WhatsApp, no programa Bom Dia Produtor, imagens do amanhecer em sua propriedade. Obrigada, Aparecido, pela sua participação. Bom dia a todos por aí. O Bom Dia Produtor volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Sete horas e 25 minutos no horário de Brasília, estamos de volta e vamos dar sequência ao vivo aqui no Bom Dia Produtor desta segunda-feira, abrindo muito bem a semana e mostrando, além de propriedades rurais, também alguns resultados. Daqui a pouco vamos falar de tecnologias, oportunidades também de bons negócios através dos próximos eventos que já estão marcados. A gente vai passar a agenda completa daqui a pouquinho para você. Agora vamos falar de mais notícias, para você ficar bem antenado a tudo que está acontecendo e movimentando o agronegócio brasileiro. Uma empresa brasileira vai a Hong Kong para mostrar uma tecnologia que vai inovar o trabalho no campo. A startup de agricultura digital vai representar o país no maior evento de inovação da Ásia. Em São Paulo, Walter Pulga Júnior conversou com o CEO da FarmGo, o Ricardo Matiello, que falou sobre as ferramentas e também a expectativa de participar desse grande evento. Vamos acompanhar os detalhes. No Paraná, a região de Maringá é o polo de desenvolvimento de tecnologia da informação. Há uma movimentação de dezenas de empresas que desenvolvem programas de tecnologia da informação, projetos, processos através de tecnologia da informação que contribuem, entre outras áreas da nossa economia, com o agronegócio. E entre essas empresas, nós temos a FarmGo. A FarmGo vai apresentar agora seus projetos na China, para os chineses, lá em Hong Kong. Eu tenho aqui ao meu lado Ricardo Matiello, que é CEO da FarmGo e vai explicar a importância desse trabalho junto aos chineses. Obrigado por ter vindo explicar aqui esse processo. O que a FarmGo vai fazer na China? Vai levar conhecimento para lá? Exatamente. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, porque é um prazer estar aqui com vocês. A FarmGo ela vai levar a agricultura digital brasileira que a gente vem aplicando no Brasil para os chineses verem, né? A China, ela, por muito tempo, ela está buscando alternativas aqui no nosso mercado. E o Brasil, como todo mundo sabe, ele é referência no agronegócio, entre elas agora a agricultura digital. Então, nós estamos mostrando como a tecnologia hoje pode apoiar o produtor rural, o pecuarista, a identificar regiões de baixa produtividade, seja em pastagem, em grãos, usando a tecnologia para isso. Esse trabalho que vocês desenvolvem em Maringá é um trabalho de diferentes empresas, né? Maringá é um polo hoje de tecnologia da informação? Exatamente. Está criando-se hoje o conceito de ecossistemas, né? Então, Maringá é muito forte hoje no desenvolvimento de tecnologias e a tecnologia ela é transversal, ela atende todas as áreas. E um dos viés fortes é o agronegócio, né? Então, temos a região de Londrina, a região de Maringá, que ela é muito forte em desenvolvimento de tecnologia para o agro. E a FarmGo é uma startup que nasceu com esse propósito, trazer o que existe de melhor para tomar decisões no campo a partir de dados. E agora vamos mostrar aos chineses, né, lá em Hong Kong, a importância do nosso trabalho. Agora, você tem interesse no mercado chinês?
É uma mão dupla. Na verdade, a China ela busca alternativas no Brasil porque ela tem uma demanda populacional muito grande. O Brasil hoje é um dos principais candidatos a sanar o problema de produção de alimentos do mundo, seja pela área territorial que a gente tem para ser explorada, pela conversão de muitas regiões de pastagem também para o agro, através do uso de tecnologia na própria pecuária, né, que você vai diminuindo, otimizando os espaços, né, de confinamento. Então, assim, o Brasil é um forte candidato hoje, não só para a China, como para o mundo todo, de prover esse próximo salto de produção de alimentos. Me dá um exemplo de um projeto, de um trabalho que a FarmGo desenvolveu e que atende os interesses do produtor. Dá um exemplo. Bom, nós estamos juntos a cooperativas, empresas do agro, que ajudamos justamente ao produtor entender quais são as parcelas do talhão dele, onde ele tem algum problema de fertilidade do solo, baixa produtividade, como é que ele consegue fazer esse manejo para poder elevar como um todo a produtividade. Então, através de imagens de satélites, eu tenho dados retroativos de vários anos passados, que eu consigo apontar geograficamente exatamente os pontos onde o manejo tem que ser diferenciado. Com isso, ele eleva a produtividade como um todo. É mais fácil, através da tecnologia da informação, saber onde aplicar fertilizante, onde temos um problema, onde a produtividade é maior ou menor. Isso ajuda mesmo o produtor? Você viu na prática o processo funcionar? Certamente, né? A gente fala que antigamente você tinha que andar toda a propriedade rural, olhar safra após safra, ciclos após ciclos, para poder entender como é que estava a dinâmica do solo, a resposta da planta. Hoje não. De qualquer lugar do mundo, eu consigo dentro do escritório ver que regiões daquela talhão ou propriedade rural eu tenho problemas de compactação, fertilidade, alguma deficiência que a planta ali não se desenvolve bem. Então, eu consigo fazer de imediato o manejo e não esperar que vire uma safra, um ciclo, para eu poder tentar aos poucos ir buscando. Então, hoje é muito mais dinâmico, através da tecnologia de informação, é muito mais rápido de se fazer essas ações assertivas aí no manejo agrícola. Bom, você acaba de ouvir o Ricardo Mattiello. O Ricardo Mattiello é CEO da FarmGo, uma empresa, uma startup que nasceu lá no Paraná, na região de Maringá, e já leva agora conhecimento para fora do país. Estará agora em Hong Kong, apresentando num encontro de empresários os projetos desenvolvidos aqui. Agradeço sua presença, Ricardo, aqui no nosso programa. Voltamos para Campo Grande. Muito bem. Agora nós vamos até a SOMAR Meteorologia com a Juliana Rezende, que traz destaque da previsão do tempo, que deve ter interferência do El Niño. Vamos acompanhar os detalhes. As águas do Oceano Pacífico Central estão em fase de aquecimento já, então a laninha já perdeu intensidade, agora estamos em fase de neutralidade climática e com esse aquecimento de forma mais expressivo nas águas do Oceano Pacífico Central ainda temos indícios até da ocorrência de um El Niño durante o final de 2018 até começo de 2019. As últimas simulações dos órgãos internacionais de meteorologia já apontam para uma chance maior de El Niño, que são as barras em vermelho do mapa, principalmente já a partir do segundo semestre de 2018. A partir de agosto e setembro, a chance de El Niño acaba aumentando cada vez mais. E isso acontece até pelo menos o começo de 2019. Agora, em relação às instabilidades na região, entre o período de setembro até o mês de novembro, a expectativa é de chuva agora retornando para a parte central do Brasil. Durante a primavera, essa chuva ainda vai seguir bastante irregular entre o centro-oeste até algumas áreas do sudeste. Então, voltamos a ter alguns episódios de chuva, mas não quer dizer que essa chuva já vai se regularizar de forma mais antecipada. Na região sul, chuva mais frequente, tanto que os acumulados por lá já são um pouco mais elevados. Agora, em toda a parte central e norte do Brasil, a chuva ainda vai seguir bastante irregular, risco ainda para alguns episódios sem instabilidades, o que mantém também o solo com baixas condições de umidade. Agora, em relação ao período de dezembro até fevereiro de 2019, a expectativa é de chuva mais concentrada agora na parte central do Brasil, beneficiando grande parte das lavouras que estão em fase de desenvolvimento durante o verão. Na região sul, a chuva diminui, mas de forma muito significativa. Em relação ao volume de água, fica em torno de 300 milímetros na região sul no decorrer dos 3 meses, enquanto que na parte central brasileira a chuva vai ser bastante volumosa, beneficiando principalmente a safra de verão.
Pois é, o fenômeno climático El Niño está novamente no radar dos meteorologistas. Como a gente viu aí, a Ju Rezende explicando, ele é caracterizado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico Central. Isso causa uma mudança no padrão de ventos a nível mundial, mudando o regime de chuvas em todo o mundo. Aqui no Brasil, os efeitos geralmente do fenômeno climático El Niño são seca na região nordeste e um volume de chuvas mais excessivo na região sul do país. O último El Niño que tivemos foi entre os anos de 2014 a 2016. Dados dão conta de que foi o segundo mais forte da história. Para falar sobre os efeitos de um possível novo El Niño no Brasil em 2018, já estou aqui com João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócios do SBA. João, bom dia para você. Bom dia, Juliana. Como você falou, né, a questão do El Niño ele impacta não só no Brasil, impacta em todo o mundo, né? Você vai ter problemas na Ásia em termos de as chuvas e monções, você vai ter problemas na safra americana também, ou seja, impacta em todos eles. No Brasil, especialmente no Brasil, você vai ter chuvas mais intensas no sul do Brasil, isso aconteceu, lembrou bem, em 2014, 2015, e você vai ter normalmente há uma diminuição de chuvas no Nordeste. O Nordeste estava começando a se recuperar esse ano, começando a recuperar os reservatórios e agora, se houver o El Niño, realmente vai dar novamente o impacto. A grande preocupação do produtor brasileiro é que essa chuva, às vezes, com esse momento que nós estamos vivendo no mundo, né, que alguém fala que não é mudança climática, é normal, mas o aquecimento, a temperatura média que é aquecendo, mais a umidade que vai ser gerada pelo aquecimento das águas do Pacífico, isso provoca uma amplitude nos fenômenos climáticos, ou seja, as chuvas muito intensas. Se chover 40, 50 milímetros em uma hora, 2 horas, você não tem condição de drenagem para essa água toda. Então, os problemas acontecem de forma muito séria. E também você vê o seguinte, aumenta a chuva no centro-oeste e no período de verão. Nós temos um modelo de produção no Brasil que você planta a soja tão logo haja condições após o vazio sanitário, em 15 de setembro para frente. Se houver condições de umidade no solo e chovendo, vai se plantar. E essa soja vai estar pronta para colher quando? Vai estar pronta para colher na primeira quinzena de janeiro. Ou seja, aí você vai ter que agilizar o processo de colheita, você vai ter que ter mais equipamentos, você vai ter que ter secadores, porque nem sempre você vai conseguir colher essa soja num ponto de umidade razoável. Você vai ser obrigado a passar em secadores. E, simultaneamente a isso, você tem um processo de plantio da segunda safra, ou seja, de milho. Então, o que acontece? Você passa num período, o produtor vai ter que estar muito bem preparado, tem que estar com o seu time pronto e com equipamentos revisados. Não pode haver qualquer problema nesse período, porque você tem uma colheita para ser feita e um plantio também que vai começar a ser feito. Então, quando você tem esses processos, quando a chuva é normal, você tem uma certa história. Olha, acontece isso, dá uma maneirada aqui e tal. Quando acontecem esses fenômenos climáticos, você amplifica os problemas climáticos, então o produtor tem que ter cuidado. Para o Brasil, e não só apenas para a agricultura, mas vamos do ponto de vista da energia, nós dependemos muito da energia hidroelétrica. 70% das usinas do Brasil estão na região sudeste e centro-oeste. Ou seja, se chover bem nessa região, há uma chance de você recuperar o nível dos reservatórios. Hoje, nós estamos pagando a tarifa vermelha, ou seja, por quê? Porque os reservatórios estão baixos e o que acontece? Você aumenta o preço da energia elétrica. Então, também nesse aspecto é importante o El Niño. Se houver um período bom de chuvas, ou haver uma recuperação dos reservatórios. Tem o seu lado positivo, né? João, visto a expectativa, então, de um novo El Niño acontecer em 2018, não tão intenso quanto foi na safra 14 e 15, como a gente comentava há pouco, mas como que o produtor pode se precaver desse fenômeno atrapalhar a sua produção? Que ferramentas ele pode fazer uso para garantir que ele tenha bons resultados no campo e depois consiga lucrar com a sua atividade? Olha, ele tem que sempre prevenir, né? Ele tem que partir do princípio seguinte, olha, eu vou ter um período difícil de colheita, eu tenho que ter máquinas, tenho que ter secador, eu tenho que ter condições disso aí. Ele não pode chegar na hora, agora onde que eu vou secar, onde que eu vou levar, não. Ele tem que estar bem organizado em relação a isso aí. As máquinas têm que estar revisadas, ele não pode correr o risco de começar a colher, ter que parar porque quebrou máquina, por algum problema qualquer,
porque a janela de colheita vai ser estreita, você vai ter dificuldade, não vai ter tantas horas de sol, alguns períodos sem chuva para poder colher. Normalmente você tem mais chuva com maior frequência e maior quantidade quando tem um El Niño. Então, especialmente na região agrícola do Brasil, sul e centro-oeste. Então, tem que ter um cuidado em cima disso aí. Agora, o produtor, as ferramentas na mão dele não são muitas. Ele tem que estar... O que ele pode fazer? Ele tem que sempre estar olhando o solo dele. O solo dele é fundamental. O que ele colocar, o que ele melhorar nas condições de fertilidade, o que ele melhorar nas questões de manejo, o que ele melhorar na questão de vida no solo, da matéria orgânica no solo, tudo isso ajuda em qualquer momento, seja com excesso de chuva, seja com falta de chuva. Então, o solo é uma das poucas coisas que ele tem condições de investir, de melhorar, de trabalhar para que isso minore os problemas. E essa questão climática no mundo, nós vamos viver ela permanentemente. A nossa geração, pelo menos, vai viver e vai sofrer com ela. Ontem, essa semana, poucos dias atrás, saiu uma matéria mostrando que, com toda essa confusão, com toda essa questão de preocupação de gases de efeito estufa e tal, nós jogamos na atmosfera, o ano passado, 32 bilhões de toneladas de CO2, equivalente ao gás carbônico. Ou seja, 1,3 maior que 2016. Ou seja, o mundo está transformando o planeta numa situação complicada, porque a atmosfera é um casquinho de ovo em relação ao resto do planeta. E se você mais entupir de gases, você gera o chamado efeito estufa. E isso complica. E quando você tem um processo de aquecimento das águas, jogando mais umidade no ar, os fenômenos climáticos são amplificados, ficam mais intensos. Então, nós temos que ter cuidado. Agora, o produtor tem que cuidar disso. E outra coisa, e cobrar do governo, especialmente em questão de logística, de estradas. Porque nós mostramos aqui todos os anos, né? Não é agora, não, todos os anos mostramos. Mato Grosso, por exemplo, perde produto, atrasa, fermenta produto dentro dos caminhões porque estão atolados, não consegue sair. Então, nesses momentos, o El Niño tem que tomar mais cuidado. João, a gente está vendo imagens aí de soja alagada, né? Uma situação que foi vista no ano de 2015 aqui no Brasil. Soja lá sofreu com altíssima umidade na região sul do país. O grão ficou ardido, prejudicou demais a produção. A gente considerando a possibilidade de um novo El Niño vindo aí, como que o produtor pode, no caso de milho, por exemplo, né? A gente pensando na segunda safra, por exemplo, o produtor vale a pena ele considerar uma outra cultura que seja mais resistente ao clima para garantir que ele não tenha perdas muito grandes na produção, como a substituição do milho por sorgo, por exemplo? Vale a pena pensar nisso? A grande questão é o seguinte, Juliana, 90% dos grãos do Brasil são soja e milho. Você tem mercado para isso. Por que o produtor planta soja? Por várias razões, mas a principal é essa. É o único produto que ele faz dinheiro em 48 horas, 72 horas. Estou com a soja, vendo, está na minha conta. Você não consegue isso com arroz, com feijão, com nenhuma outra cultura qualquer. Consegue com soja. Com milho, consegue também um pouco menos, com um pouco mais de dificuldade. Outra coisa, o processo, hoje o modelo de produção no Brasil está baseado no binômio soja-milho. Então o que acontece? Você planta a soja mais cedo, para colher mais cedo, para aproveitar uma janela de clima onde tem umidade, pelo menos de janeiro até abril. Suficiente para germinar. Para a planta desenvolver, criar e entrar em processo de reprodução. Há uma preocupação de aumentar a matéria orgânica no solo, a preocupação de aprofundar as raízes, ou seja, isso sim, isso o produtor pode fazer. Mas agora é importante ele se preocupar com a questão de como transportar o produto dele, ele exigir, todas as estradas, o pessoal sabe, aqui é um atoleiro permanente, isso em Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Essas áreas, o que tem que fazer? Tem que levantar o grid da estrada, tem que botar cascalho, tem que tirar água, tem que fazer caixa de retenção de água ao lado da estrada. E isso sim, o poder público teria obrigação de fazer. O que, infelizmente, no Brasil, o poder público é muito bom para cobrar juros, impostos, mas é muito ruim para devolver serviços. Mas tem que cobrar para se prevenir. Senão, na época da chuva, não adianta você botar trator de esteira para puxar caminhão. Não resolve o problema aí. O problema tem que se prevenir antes. Então, se vai existir um problema de mais chuva,
É uma obrigação dos sindicatos, dos produtores, das cooperativas, questionar os governos municipais, estaduais e a própria União com as BR, no sentido de fazer manutenção preventiva. Não adianta chegar na época da chuva, agora está atolando. Não adianta botar trator de esteira lá, tem que prevenir antes, é muito mais barato fazer antes. Tirar a água da estrada, levantar o grid, porque são pontos, todos os anos, nos mesmos locais que acontece esse problema. Então tem que tomar cuidado e fazer isso. Brigue com seus políticos aí na sua região para que você previna, porque depois, quando chegar a chuva, aí não adianta chorar sobre leite derramado. Esse é o ano que a gente tem para isso, né? Ano de eleição. Todos os anos, mas esse ano é um pouco mais complicado, tem que cuidar mais ainda, né? João, só para a gente finalizar, como que uma produção menor de soja no Brasil pode afetar o comércio mundial do grão aqui para o nosso país? Com essas chuvas, eu creio que não aconteça uma produção menor, ao contrário, pode até melhorar a produção. Você tem aqueles anos de soja ardida, a produção já foi muito boa. Foi fatos pontuais. E essa soja ardida, no fim, acaba misturando com a soja muito boa. Elas vendem, lógico, quem sofreu com isso perdeu o preço, porque caiu o preço dele. Mas mistura com a soja boa e vai embora. Não houve nenhum problema de ficar a soja retida aí. Soja é um grão fantástico, ele tem uma capacidade, uma resiliência muito boa. Tem que ter mais cuidado, tem que fazer... Lógico, tem que prevenir. Naquela época, o pessoal fez drenagem em coxilha, nas partes altas drenaram. Eu lembro, passei por Maracaju na época, os caras estavam drenando para poder entrar com as máquinas para colher. João, sempre muito bom ouvir suas histórias e contar com a sua experiência aqui. Muito obrigada mais uma vez. Bom trabalho, Juliana. Obrigada. Juliana? Bom, Ju, a gente dá sequência aqui no Bom Dia Produtor, porque agora nós vamos conhecer uma tecnologia, o Forte. É mais uma tecnologia da Virbac. Veja só. Olá, amigo pecuarista! Nós sabemos que na atual conjuntura do agronegócio, precisamos estar cada vez mais atentos aos desafios que o setor nos impõe, como, por exemplo, a deficiência de minerais e a vermifugação. Eu estou ao lado do Fábio, que é veterinário e responsável técnico da Virbac. Ele vai explicar para a gente sobre a associação de fosfosal e o Forte, que é um produto exclusivo Virbac, não é verdade, Fábio? Exatamente, essa que é uma formulação exclusiva da Virbac, né? Ele é um vermífugo associado com 3 minerais, né? Ele tem o cobre para levantar a imunidade dos animais é a imunidade mais alta, mais difícil de adoecerem, o zinco para melhorar a pele e casco desses animais e o cobalto que ajuda a sintetizar a vitamina B12. Com isso a gente indica fazer o uso do Forte junto com o fosfosal para aproveitar já o manejo em si, quando você vai prender esses animais para fazer a vacinação, você vai ter um resultado bem melhor, bem mais benéfico para o gado. Ou seja, você não vai perder lucratividade, não vai perder rentabilidade. Usando esses dois produtos, você vai ter a dobradinha perfeita, produtor. Não perca mais tempo. Ligue agora, 0800 847 2222 e peça Fosfosal com Forte, um produto Virbac. 7h46 no horário de Brasília. Vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente retorna com mais informações e outros destaques para você também no programa de hoje. Voltamos já. São 7h49 pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor, de volta agora com destaque para o mercado pecuário do Brasil. Bom, já estamos no segundo semestre de 2018 e o setor continua travado. O mercado do boi segue travado no país. Entre o fim de maio e início de junho, tivemos a greve dos caminhoneiros, que continua refletindo no setor produtivo. Para a gente saber como que estão os negócios agora e quais as perspectivas para o segundo semestre do ano, eu converso agora com Rodrigo Paniago, ele que é engenheiro agrônomo e consultor de mercado da Boviplan. Rodrigo, bom dia para você, obrigada por ter vindo. Obrigado a você pelo convite, bom dia. Bom dia. Bom, traz para a gente então um panorama como que está no momento o mercado do boi no Brasil. Bom, se a gente for fazer uma avaliação do nosso primeiro semestre, né, eu diria que a gente estava num processo de recuperação. Mas aí o que aconteceu foi essa greve dos caminhoneiros deu uma bagunçada no coreto, por assim dizer. Nós começamos o ano com R$ 146 a arroba, falando de São Paulo, né, e chegamos em R$ 140. Mas se a gente for olhar para o ano passado, nós chegamos com R$ 126 na mesma época do ano agora, com uma perspectiva de mercado futuro na mesma data de R$ 127. Hoje nós chegamos em 140 e temos uma perspectiva de R$ 150. Mas em relação à
capacidade de troca, né? Vamos dizer assim, em relação do boi e bezerro, né? Usando o mercado de Campo Grande, que é o mercado que tem leilão todo dia da semana, nós, na mesma época do ano, a gente estava com uma relação de 2 para 2, né? 2,2 bezerros para 1 boi gordo, e hoje nós estamos com 2,1. Mesma coisa que aconteceu no início de janeiro. Então, houve uma certa estabilidade na reposição, se a gente considerar comecinho do semestre e final desse semestre. Porém, a gente teve picos de preço em final de março e abril, né? Vamos falar em quilo, né? Reais por quilo. A gente estava um pouquinho abaixo de R$6 por quilo em janeiro, no comecinho de janeiro, foram até R$6,40, R$6,41 em abril, e voltamos aos patamares abaixo de R$6 hoje, na questão de relação de troca. Bom, a gente teve aí o reflexo da greve dos caminhoneiros e também indecisões sobre o tabelamento de fretes, interferindo em outras cadeias produtivas também, como a de grãos, por exemplo. Tanto é que em junho a gente viu o preço do milho cair bastante no país, né? O indicador CPEA mostra que houve uma queda de quase 19% em Campinas na comparação com o fechamento do mês de maio. Ao longo do primeiro semestre, o milho foi ganhando, né, preço, e aí encerrou o semestre com essa queda mais expressiva. Esse preço do milho que caiu, ele ajudou a baixar o custo de produção para o pecuarista? Sim, ele baixou, comparado com o que a nossa perspectiva de começo de confinamento era muito ruim, né? Tanto é que, vamos dizer assim, não foi todo mundo que preencheu as suas vagas no confinamento. A gente não tem um número preciso ainda, mas há um consenso entre os técnicos e analistas do setor que a primeiro giro do confinamento não lotou. E agora, com essa queda no preço do milho, houve um novo ânimo à frente, olhando para o futuro e vendo uma arroba de R$150 no mercado futuro, preço São Paulo, isso dá um certo ânimo. Essa confusão toda da greve dos caminhoneiros mexeu bastante no nosso setor. Por exemplo, a questão da queda das exportações em junho. Mas se a gente for avaliar janeiro até maio, nós estávamos com valores muito acima do ano passado. Então a gente fez algo como 16% a mais em venda de toneladas de carne, janeiro a maio. E em valores, em dólares, 13% a mais. Vamos ver como é que realmente vai fechar esse último mês de junho do ano, para ver qual vai ser a média do nosso primeiro semestre, para a gente avaliar como está indo. Mas a minha sensação é que a gente vê um processo de recuperação e isso deu uma bagunçada. Foi travado ali. Foi travado. E aí há uma expectativa que talvez para o segundo semestre a gente possa ter ganhos nesse sentido, por conta dessa queda de milho agora e também a questão do valor da arroba. Havia uma expectativa que a Copa do Mundo fosse aumentar o consumo de carne. Eu conversei com um comprador de uma grande rede varejista, né? E falou, olha, nós não sentimos esse aumento no consumo de carne no mercado, não puxou. A gente até conseguiu um consumo um pouquinho maior por causa de promoção que a gente fez, mas não porque realmente a Copa do Mundo trouxe isso. E a gente tem uma expectativa para o segundo semestre que as eleições venham trazer essa demanda. Todo segundo semestre tem eleição, há um aumento de um consumo, né? A gente não sabe como é que vai ser esse ano, com essas mudanças de regras nas eleições, se isso vai realmente acontecer também. Mas eu acredito que a nossa grande expectativa está no preço do dólar. Como o dólar está puxando, né? Se você pensar, nós começamos o ano arroba valendo $45, né? E hoje nós estamos alguma coisa como 36,7. Mas no mesmo período acaba compensando. No mesmo período do ano passado estava 38, estava um pouquinho melhor, né? Rodrigo, a gente está em uma época de seca, né? Começando a seca já é uma fase preocupante para o pecuarista. Como que ele pode se precaver de ter imprevistos aí na sua criação? Bom, a gente teve uma situação um pouco interessante, porque não foi uma coisa padrão no país inteiro, né? Por exemplo, aqui no sul do estado, no Paraná, o capim se manteve mais verde, então o produtor conseguiu segurar bem o rebanho no pasto. Alguns lugares, por exemplo, como Minas Gerais, São Paulo, onde o capim secou bem mais rápido, não foi possível fazer isso. Por exemplo, também a região norte de Tocantins, que normalmente estava chovendo até final de abril, cortou a chuva no comecinho de abril. Então também houve essa questão de pastagens não estão tão boas assim. Então a sua melhor estratégia é o planejamento. Você preservar a forragem, manejar bem o pasto para sobrar para esse período de transição que nós estamos vivendo e esse início de seca. Como isso não é possível, a única oportunidade que o pecuarista tem para manter desempenho e ganho de peso é adicionar concentrado na dieta, ou seja, trazer comida de fora. Né? Pode trazer volumoso, através de silagem, feno, ou também entrar com concentrados. Com essa queda recente no preço do milho, há uma oportunidade aí de você poder adquirir milho para poder, que é o principal ingrediente desses concentrados que eu acabei de mencionar, para você poder, vamos dizer assim, manter um desempenho adequado. Ou quem tem o confinamento à sua disposição, botar os animais no confinamento.
Contudo, eu recomendo que você que está interessado, pecuarista está interessado em manter esse desempenho, compre o milho agora. Ainda mais agora que é época de colheita. Exatamente. Acho que ele pode baixar mais? Sim, porque nós não terminamos a colheita ainda, né? Então, para cada região existe um ritmo de colheita. Você deve, você pecuarista está interessado em comprar um concentrado, comprar um milho, fique de olho em quantos por cento da área da sua região já foi comprada. Se esse negócio está para frente do meio para cima, já está passando a hora de você comprar. Porque é normal no segundo semestre aumentar as exportações. Olha, dica importante aí. Agosto, setembro, o preço vai subir. Né? É normal outubro dar picos de preço por conta da exportação. E para a gente finalizar, Rodrigo, a gente fala sobre o segundo semestre agora do ano. Você já citou para a gente que a arroba pode chegar aos 150. O que mais que a gente pode esperar para esse restante de ano? Bom, curiosamente no ano passado, a gente chegou na mesma época do ano com R$126, valendo da arroba. Estou falando para São Paulo, né? E havia uma perspectiva de mercado futuro de 127. E na prática aconteceu 140. Não sei se a gente consegue repetir esse mesmo sucesso no ano passado. Mas, é difícil prever, né? Mas hoje nós já temos 7% a mais, né? No ano passado deu 11% a mais, né? Você travando o preço no mercado futuro. E agora está a 150. Então, assim, se as eleições realmente acontecerem e o dólar se mantiver nessa relação com o real positiva para quem está querendo exportar e normalizar as exportações, eu acredito que a gente consiga ter uma boa sustentação e a gente possa recuperar um pouco do que a gente perdeu nos últimos anos. O ano vai ser bastante movimentado ainda, né? As perspectivas são agora no final do primeiro semestre, para o segundo semestre, são positivas. Bom, Rodrigo Paniagua, muito obrigada pela sua vinda aqui. Eu que agradeço. Um bom dia para você. Ju Casanato? Tá certo, Ju. Obrigada, Rodrigo, também pela entrevista. Por aqui a gente dá a sequência no Bom Dia Produtor de hoje e vamos aos destaques do dia, saber como fica a previsão do tempo para hoje em todo o Brasil. As informações com a Juliana Rezende. A semana começa com tempo firme voltando a predominar no sul do Brasil. É uma massa de ar mais seco que acaba tomando conta da maior parte do estado gaúcho. Agora, conforme essa massa de ar mais seco também avança, garante uma manhã gelada entre o Rio Grande do Sul e até Santa Catarina. Mas ainda tem risco para alguma pancada de chuva entre o leste catarinense, leste do estado do Paraná também. Agora no interior, tempo mais seco. Grande parte da região sudeste ainda vai ter tempo firme, temperaturas também um pouquinho mais altas durante as tardes. Agora na região centro-oeste, sol predomina ao longo de todo o dia e garante bastante sensação de calor durante a tarde. O tempo mais seco vai seguir predominando entre o Acre até o Tocantins, chuvas frequentes no extremo norte brasileiro por conta de instabilidades tropicais, enquanto que no nordeste, os ventos úmidos que sopram do mar acabam mantendo essas nuvens mais carregadas de forma mais duradoura e acaba chovendo a qualquer hora do dia. A temperatura pela manhã fica baixa, principalmente na região sul. Sensação de bastante frio. Nas áreas mais altas da região sul, a temperatura pode ficar próxima de 1 grau apenas. Então não se descarta até a ocorrência de geada nessas áreas mais elevadas, tanto da região sul, assim como até na região da Campanha Gaúcha. As temperaturas no sudeste seguem ainda um pouquinho mais amenas pela manhã, 15 a 16 graus. No centro-oeste, amanhã já começa um pouquinho mais abafada, mínimas na casa dos 20 graus. Agora, na região norte, uma manhã bastante abafada. O dia começa com temperaturas na casa dos 23 graus na região de Manaus. Durante a tarde, bastante calor, principalmente entre o centro-oeste e a região norte. Na região de Tocantins, máxima de 36 graus. No sudeste, a temperatura vai seguir ainda um pouquinho mais amena. No estado de São Paulo, 24 graus. Agora, na região sul, esse frio também vai predominar durante a tarde. Tanto que a temperatura nas áreas mais altas da região sul, como a Serra Catarinense e também a Serra Gaúcha, não deve passar de 10 graus durante a tarde. Então a semana começa com sensação de frio e esse frio ganha força ainda na região sul. Agora as temperaturas ainda devem seguir um pouco mais elevadas em áreas do centro e norte do país, enquanto que a chuva segue muito localizada em áreas de Santa Catarina, especialmente no litoral e ainda também no litoral do Paraná. Muito bem, 8 horas pelo horário de Brasília. A gente fala agora a respeito dos protestos que tomaram conta da capital federal recentemente acerca do projeto de lei que libera a revisão na legislação dos defensivos agrícolas. A bancada ruralista acreditou que todo esse movimento manchou a imagem do agronegócio para a população brasileira. Vamos saber então com Catarina Martorelli o que a bancada tem feito para mudar essa visão.
Se tem um assunto que anda preocupando a bancada ruralista e as entidades do setor, é a imagem do agronegócio. Isso tem sido discutido com mais frequência nos bastidores da política em Brasília, especialmente depois da votação dos defensivos na Câmara. Porque do jeito que a agricultura é hoje, os agrotóxicos dessa forma, a gente vai acabar com os nossos recursos e, claro, todo dia a gente está comendo veneno. Esse projeto só vai piorar porque ele vai permitir mais substâncias e mais perigosas. Sem nenhum ufanismo, mas porque o Brasil tem uma vocação para o agronegócio. Isso é claro, né? Só não enxerga quem não quer ver. E aí, foi muito boa essa discussão, porque hoje tem uma série de projetos caminhando dentro do Congresso que limitam aí a participação do alimento, a propaganda, vamos dizer, o biscoito recheado, tem gente que é contra, enfim, um excesso, vamos dizer, de restrição que engessa todo um mercado e que as pessoas têm que tomar decisão. A gente tem uma mania aqui de tudo ser lei no país, né? Coisas que às vezes nem precisavam estar num projeto de lei, mas está num projeto guarda-chuva, né? E a gente vai lá no detalhe. Então, foi muito bom porque tem uma correlação muito grande com o agronegócio, principalmente sobre a insegurança jurídica que hoje nós temos nesse segmento e é correlata com o que nós temos no setor do agronegócio, que é uma das coisas que mais emperra o desenvolvimento maior desse setor. Fora os investimentos em tecnologia no campo, que torna a nossa produção competitiva até mesmo internacionalmente. E é essa visão que a bancada ruralista quer que os brasileiros tenham do próprio cenário agro. É que, na verdade, os produtores rurais, de modo geral, nas últimas 2 décadas, eles já evoluíram muito do papel que eles pensavam, que era exclusivamente deles, que é fazer a agricultura da porteira para dentro. Logo depois, eles resolveram transformar isso em agronegócio, que é discutir a agricultura, um negócio até a ponta, até a mesa do consumidor. E hoje nós estamos discutindo, convencidos que é preciso discutir comunicação e imagem, trabalhar publicidade, ser honesto com relação ao que se fala do agronegócio, porque senão tu criminaliza quem produz e a criminalização, além de gerar insegurança jurídica, leva para as pessoas, para a sua construção intelectual, compreensão, algo absolutamente distorcido que acaba criminalizando qualquer coisa quando na verdade não é crime algum. Então, a questão da publicidade, da palavra aberta, é muito mais querer discutir o eixo da questão ética sobre a publicidade do agronegócio nacional. Catarina Martorelli para o SBA. 8h03 no horário de Brasília. Agora você vai ficar com o Momento Fosfosal. Bem-vindo a mais um Momento Fosfosal. Na edição de hoje vamos abordar o efeito fosfosal no confinamento e semi-confinamento. Como você já sabe, fosfosal é um multimineral injetável, desenvolvido para os desafios de campo da pecuária brasileira. E quando se fala em confinamento ou semi-confinamento, fosfosal é indispensável na adaptação de coxo do seu rebanho. Sem dúvida alguma, o melhor laboratório é o campo. Vamos conferir com quem já comprovou o efeito fosfosal. A gente faz na entrada do confinamento e também alguns bois que refugam coxo, que a gente vê que necessita, a gente tira para fora e faz novamente, faz outra dosagem. A gente vem vendo que os bois que foram usados, o ganho de peso é bem melhor, diminuiu o refúgio de coxo e vem tendo um desempenho bem melhor com o uso do fosfosal. Fosfosal, o multimineral injetável da Virbac, produto esse indicado para a melhoria do seu rebanho em momentos de alto desafio, como aqui na fazenda Sonho Verde, que utiliza no confinamento. Mas ele também é indicado na compra de animais, na entrada e saída de seca, na desmama, ou seja, em todos os momentos que há desafio. E o Fosfosal você encontra aqui, na Sênior Agropecuária, em Primavera do Leste, fone 66-3498-1253. A Sênior fica na Avenida Minas Gerais, número 20. Não perca mais tempo, meu amigo, até porque tempo na pecuária é dinheiro. Ligue 0800 847 2222 e peça Fosfosal, uma injeção de peso. Pensa num produto bom! Quarta-feira tem o quadro O Gestor e Você. No quadro desta semana, o Luiz Henrique, consultor de investimentos da GER, vai falar sobre as linhas de investimento a longo prazo. Ele mandou um recado para a gente.
Meu nome é Luiz Henrique, sou zootecnista, sou consultor de investimentos no Grupo GER. Estou aqui hoje para convidar você, telespectador, para acompanhar nossa próxima participação, que será realizada no dia 11/7, na quarta-feira seguinte, onde iremos falar sobre as novas taxas de juros e linhas de investimentos a longo prazo para você, produtor rural. Então, envie suas dúvidas via WhatsApp no telefone que segue abaixo, que nós iremos tirá-las na próxima participação. Muito obrigado. Agora nós vamos para o intervalo comercial com imagens dessa grande feira. É a primeira feira temática aqui no Mato Grosso do Sul, a Campo Grande Expo, que começa no dia 16 e vai até o dia 20 de julho, aqui em Campo Grande, lá no Centro de Eventos Terra Nova. Nós teremos aí 5 dias de programação, contando com treinamentos, palestras, rodada de negócios, leilões e dinâmicas em áreas de consórcio de lavoura. Agora você vai ficar com o depoimento e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais para você. Até já! Olá pessoal, eu sou Lucas Galvão, superintendente do Senar Mato Grosso do Sul e venho aqui hoje para fazer um convite especial a todos vocês, para que estejam conosco durante a Campo Grande Expo 2018, entre os dias 16 e 20 de julho, onde o Senar Mato Grosso do Sul oferecerá uma série de oficinas aos produtores rurais, participantes em geral. São oficinas voltadas à agricultura de precisão, a processamento de alimentos do campo e oficinas direcionadas à confecção de tralhas para equinos, muito úteis no dia a dia dos nossos produtores rurais, das nossas propriedades. Serão eventos todos gratuitos, teremos uma série de outras atrações com finalidade de difundir conhecimento em agronegócio, conhecimentos em produção e gestão a todos os que estiverem presentes no evento. Então contamos com todos vocês e até lá! Bom dia, produtor, de volta. São 8h10 no horário de Brasília. Agora nós vamos falar sobre 2 assuntos de interesse total dos produtores rurais. Os novos prazos para o georreferenciamento de imóveis rurais e também para o cadastro ambiental rural. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o tabelião de notas, Dr. Helder Dutra, que vai tirar todas as nossas dúvidas com relação a esses prazos, vigências, como é que funciona, as penalidades, para que o produtor já possa se inteirar do assunto e ficar atento também. Doutor, prazer recebê-lo aqui, muito bom dia. Prazer é meu, bom dia, Juliana. A gente começa perguntando então o que vem a ser o georreferenciamento de imóvel rural. Bem, Juliana, o georreferenciamento é uma forma de descrever o imóvel rural. É o endereço do imóvel rural na terra, né? no globo terrestre. Esse georreferenciamento ele foi introduzido na legislação brasileira desde 2001 e ele visa eliminar descrições precárias desse imóvel rural, que ficavam muitas vezes vinculados à existência de rios, a confrontação com pessoas e não a confrontação com imóveis. E o georreferenciamento, então, é um trabalho técnico produzido por um engenheiro, né, que é fixado pontos de limites desse imóvel e posteriormente, certificado junto ao INCRA, que vai verificar se esse imóvel não está sobrepondo um imóvel vizinho. Então, é um trabalho de organização da propriedade imobiliária rural no Brasil. Muito bem. E a partir de quantos hectares, então, o produtor é obrigatório a fazer esse georreferenciamento? Então, desde 2001 foi fixado prazos, né, de acordo com o tamanho do imóvel e de acordo também com a possibilidade de adequação, inclusive do grande produtor em relação ao pequeno proprietário rural. Esses prazos inicialmente encerrariam em 2011, mas foram prorrogados. Hoje, imóveis superiores a 250 hectares precisam já estar georreferenciados, quer dizer, ter feito esse trabalho de planta e memorial descritivo junto a
a um técnico, ele ser certificado no INCRA e levado à matrícula do imóvel no cartório de registro de imóveis. E de acordo também com o número de hectares, existe um prazo diferente ou nada disso? Sim, houve uma gradação fixada pelo legislador, né, que estabeleceu, de acordo com o tamanho do imóvel, prazos menores. Então, quanto menor o tamanho do imóvel, maior o prazo, né? Como eu disse, até 250 hectares hoje já é obrigatório o georreferenciamento do imóvel. Mas imóveis abaixo, então, de 250 hectares, ainda estão no prazo de adequação. Até 30 de novembro de 2018, esses imóveis de 100 a 250 hectares precisam estar regularizados, né? O prazo final para imóveis de até 25 hectares vai até 2025. E qual que é o custo disso para o produtor? Bem, é um custo que o produtor, obviamente, precisa se organizar, o proprietário de imóvel rural precisa se organizar, ele precisa contratar uma equipe técnica, ele precisa contratar um engenheiro que vai produzir esse trabalho, né? Depois disso, esse trabalho é levado ao INCRA, né? E aí também para a certificação, a validação desse trabalho, e posteriormente ainda tem o custo, né, de registro desse trabalho no cartório de registro de imóveis, para adequar a matrícula do imóvel, a certidão, né, que comprova a propriedade do imóvel rural. Entendi. E uma outra pergunta também é com relação ao CAR e o georreferenciamento. Eles são cadastros distintos ou eles estão interligados? Bem, o CAR, né, foi um cadastro ambiental rural criado pelo novo Código Florestal, que é de 2012. E esse cadastro ambiental rural visou concentrar, né, todas as informações ambientais sobre os imóveis. Uma das principais informações é a existência da reserva legal, que antes era realizada unicamente na matrícula do imóvel, na certidão de matrícula do imóvel, e agora é feita junto ao CAR. Esse prazo também foi prorrogado em maio de 2018 para até o final deste ano, né, possibilitando então que produtores e proprietários de imóveis rurais possam fazer a sua regularização. São cadastros distintos, né, muito embora os dois digam respeito. A existência de informações ambientais e principalmente da reserva legal em relação ao imóvel, e o outro diz respeito à própria caracterização do imóvel, localização do imóvel e perfeita descrição desse imóvel rural. A falta desse cadastramento ou dessa atualização pode gerar penalidades? Sim, o imóvel que não for georreferenciado no prazo, o imóvel que não estiver inscrito no CAR também no prazo fixado pela lei, o proprietário não consegue vender, não consegue contratar empréstimos. Há várias empresas, inclusive, que para comercializar com o produtor rural exigem a regular caracterização do imóvel e inscrição no CRA. Então, frigoríficos, por exemplo, que não compram a produção de determinados produtores rurais que não têm, né, o seu imóvel regularizado, principalmente a sua reserva legal junto ao CAR, né? Então, o imóvel fica bloqueado, vamos dizer assim, se não for realizada essa regularização. Então, é recomendável que o produtor, que o proprietário rural se organize, não deixe para a última hora. Exatamente, né? Fique atento, né, aos prazos. Sim, embora os prazos tenham uma certa prorrogação, já foram prorrogados outras vezes, mas não dá para se contar com essa possibilidade, né? É melhor que se organize com antecipação para que isso seja regularizado o mais rápido possível. Isso valoriza, inclusive, o imóvel rural, né, o que é, com certeza, o interesse do proprietário e do produtor. Com certeza. Doutor Helder, eu quero agradecer muito sua participação por aqui. Obrigada, viu? Por isso não. Um grande abraço. Agradeço. Obrigado. Ju Comparinha, com você. Obrigada, Ju. E a Expedição Avicultura está de volta à estrada, percorrendo as regiões mais importantes para o setor no país. Idealizada pelo jornal Gazeta do Povo, a 5ª edição do projeto está de passagem agora pelo estado de São Paulo. A jornalista Sara Kirchhoff aproveitou a passagem do Gabriel Azevedo por lá, ele que é um dos enviados especiais da expedição, para bater um papo. É o que a gente vai acompanhar agora.
São 150 visitas para indústrias e propriedades em 7 estados diferentes. Essa é a 5ª edição da Expedição Avicultura, que acontece no momento mais conturbado para o setor, né, Gabriel? Tudo bem? Tudo bem, Sara. É um prazer estar aqui. Sim, é um ano bastante complicado para o setor. A gente que acompanha já há 5 anos de perto esse setor, né, que é uma das indústrias mais importantes do agronegócio brasileiro. E, por consequência, da economia brasileira, uma série de situações, uma série de fatores e crises individuais que seriam pequenas se acontecesse apenas uma delas, juntas, né, elas provocaram uma grande crise que culminou num ano assim desesperador para o setor, sabe? A gente tem acompanhado ao longo desses 4 estados que a gente já visitou, que é o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo, que juntos são responsáveis por 90% da produção e exportação da proteína, né? Tanto os pequenos produtores quanto as grandes agroindústrias, todas estão desesperadas fazendo planejamento e ajustes para tentar reverter esse quadro, mas é bem difícil que esse quadro se reverta até o fim do ano. Difícil, né, Gabriel? A gente até, inclusive, pontuou aqui, né, todas as crises enfrentadas pelo setor esse ano. Teve a questão do embargo europeu, que foi quando tudo começou também. A Operação Carne Fraca, que também prejudicou bastante. A taxa chinesa, a Bate-Alau e agora mais esses 11 dias de paralisação, que realmente impactaram muito. Muitos animais morreram, né, por causa da falta de insumos. De todas essas crises aqui que a gente teve esse ano, qual que foi a pior, pelo que vocês têm observado? São duas. Que com a crise da carne fraca, que não era esperada, que não era uma crise esperada, houve uma perda de credibilidade do produto nacional, que já tinha sido impactada em março do ano passado, quando estourou a primeira fase da operação, né? Então, assim, o Brasil hoje tem um produto de qualidade extraordinária, talvez o melhor, não, com certeza o melhor carne de frango, melhor proteína branca do mundo. Com exigências sanitárias, inclusive, bem rígidas, né? É importante ressaltar isso sempre. Sim, também, com todos os certificados, o controle sanitário mais rígido do mundo também, e um produto barato. Mas todo dia o Brasil precisa provar, o produtor tem que acordar na cama e provar que o produto dele tem qualidade. Isso não podia acontecer porque já está comprovado, e quando acontece uma crise dessa, impacta muito. Por quê? Porque o Brasil é o maior exportador do mundo de carne de frango. 30% da nossa produção é exportada, não é 5%. Se fosse 5%, a gente faria um remanejamento aqui no mercado interno e seria mais fácil acertar. Como essa questão impacta um volume muito alto, isso inunda o mercado interno e acaba criando uma crise gigantesca. No caso dos caminhões, também foi o fator da imprevisibilidade, né? Ninguém esperava que aquilo fosse acontecer, durar tanto tempo, e isso criou um caos geral no campo, porque os produtos que estavam sendo produzidos nas indústrias não chegavam ao consumidor. E os produtos para o abate, os frangos, a matéria-prima, não chegava para a indústria. E o grão não chegava para os produtores. Então, a gente tem uma cadeia, uma série de problemas que gerou uma série de cadeias. Só para te dar um exemplo, eu visitei um produtor, um grande industrial na cidade de Maringá, no norte do Paraná, e ele me falou o seguinte, a greve durou 10 dias, a greve dos caminhoneiros, para os caminhoneiros. Para a minha empresa, ela vai durar 1 ano. Então, isso demonstra o tamanho do prejuízo. E o governo agiu muito mal na condução dessa crise, tanto para o mercado produtivo, né, para o setor produtivo, quanto para o próprio caminhoneiro, né? Então, o tabelamento de frete é uma prova disso. Então, a gente está com uma série de problemas dentro do setor, e como eu te falei, assim, é um ano ruim. A gente vem de um ano de recuperação, que foi 2017, um ano bom para a cadeia, mas ninguém esperava uma série de problemas que fosse resultar num setor tão desafiador. E que, como você falou, né, parece que ainda não terminou, porque tem a questão do tabelamento, que é o que tudo indica, e está se encaminhando para que, de fato, ele continue realmente acontecendo, e deve ser mais um ponto negativo para o setor esse ano, né, Gabriel? Então, o governo não está acabando, tem mais 5 meses de governo. Existe uma série existe uma série de
negociações em Brasília tentando resolver essa questão. Existe um lobby muito pesado do setor não só de agro, mas como o setor industrial. Só que o governo teme que ocorra uma outra greve ou que ocorra uma nova paralisação. Então, um governo que balançou muito durante esse ano, com apenas 5 meses de governo até o dezembro, a possibilidade disso ser acertado ou se arranjar é muito pequena, né? Então, isso também pesa, principalmente para as indústrias que precisam tomar decisões para amanhã, não podem esperar 5 meses até um próximo governo. Sim, e também tem a questão dos preços, né, Gabriel? Inclusive, ano passado a gente falava dessa preocupação aí dos preços caindo para a avicultura. Agora, esse ano, claro, depois das paralisações, os preços reagiram, né, no mês de junho, como a gente acompanha aqui no levantamento do CPEA, só que agora, o mês de julho, eles já entraram em queda. Isso tanto para o frango quanto também para o suíno, que vai fazer parte da próxima expedição de vocês, né? Isso mesmo. No caso específico do frango, logo depois da greve, a gente teve um aumento de 40%, um aumento bem significativo. Mas por que isso não animou tanto o produtor ou a indústria? Porque isso só recuperou um pouco da margem do que ele havia perdido durante a greve. Então, foi só uma compensação. Logo que se normalizou a situação e o abastecimento foi, aos poucos, sendo retomado, os preços foram caindo e, como eu comentei ali no início da entrevista, com essa inundação de produto no mercado nacional, isso tende a fazer que o produto caia um pouco o preço, né? E diminuindo muito a margem da indústria. Porque as indústrias brasileiras, como elas são grandes exportadoras, a margem normalmente costuma ser o mercado internacional, né? A exportação. Como esse mercado está muito impactado e o mercado brasileiro está muito inflado, vai ser um ano de custo de produção alto, porque o grão não está tão barato assim e os fretes estão atrapalhando essa situação. Então, toda a margem vai ser esmagada e as empresas vão ser obrigadas a queimar gordura ou ter outras estratégias para tentar ter um ano lucrativo. Gabriel, para não dizer que a gente não falou de coisa boa, agora pelo menos tem a questão do México, né? Exigir um pouco mais de frango vindo do Brasil por causa dessa tensão comercial que existe entre China e Estados Unidos. Então, isso deve também diminuir, né? A China, Estados Unidos e os outros países aí com as taxações lá por parte dos Estados Unidos, do Donald Trump, e isso deve favorecer o frango brasileiro no meio dessa história toda, pelo menos isso. Essa é uma notícia boa. A política protecionista dos Estados Unidos, principalmente essa guerra comercial com a China, faz com que novos mercados se abram para o país. A última grande crise comercial foi com o Canadá e foi com o México. O México é um grande importador de frango dos Estados Unidos. Com os Estados Unidos fora desse mercado, o Brasil acaba sendo a segunda opção, né? Mesmo que o preço não seja tão competitivo, né, por retaliação, o Brasil acaba ganhando esse mercado. O grande desafio e a grande sacada do país tem que ser a prioridade, sim, ocupar esse espaço enquanto essa guerra comercial acontece, porque ela não é para sempre, é uma briga de cachorro grande e eles acabam se resolvendo, né? Mas o Brasil tem que ter o planejamento estratégico para ocupar realmente esse lugar e ficar com esse lugar, tomar esse mercado e aumentar cada vez mais a exportação para esses mercados e manter a sua posição, mesmo depois do retorno, né? Ou, enfim, que os acordos comerciais voltem a esfriar as tensões, né? Tá certo, Gabriel. Muito obrigada pela sua participação aqui. Parabéns pela iniciativa. Lembrando que o Gabriel e a equipe dele já percorreram, então, os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, agora estão em São Paulo, agora seguem então para Minas Gerais, Goiás e também Pernambuco, uma expedição aí que dura alguns dias consideráveis, como eu falei lá no início, são 150 visitas, é muito chão pela frente, eles percorrem tudo isso de carro, é muito chão, muito trabalho para levantar esses dados da avicultura brasileira, que infelizmente não está no seu momento mais positivo. De São Paulo, nós voltamos ao programa. Agora são 8h27 pelo horário de Brasília e vamos falar dos nossos parceiros comerciais, a Germipasto. Nós vamos conferir alguns resultados de tecnologias que foram utilizadas em algumas propriedades em todo o Brasil. Especialmente nessa participação, vamos até Sonora, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, conhecer a Fazenda Modelo, que hoje é referência em planejamento de produção aliada à preservação ambiental e, claro, utilizando as tecnologias da Germipasto. Confira com atenção. Estamos aqui na Fazenda Modelo, em Sonora, Mato Grosso do Sul,
E hoje viemos aqui acompanhar o sucesso do trabalho realizado com o Yuri Valês e sua equipe. Aqui foram plantados o marandu, piatã e o maçai. E agora a gente vai acompanhar o sucesso da implantação dessas cultivares na propriedade. Nós estamos aqui na Fazenda Modelo, no município de Sonora, acreditando na pecuária, continuamos acreditando no cenário, investindo, reformando, comprando animais de genética melhorada, porque a gente acredita que a pecuária é um dos grandes elos da balança comercial do nosso país, né? A agricultura é um dos grandes elos que tocam esse país, então a locomotiva desse país a gente tem certeza que passa pelas mãos aí do produtor rural, do agricultor, do pecuarista. Nós decidimos, há 2 anos atrás praticamente, decidimos fazer reforma das pastagens da propriedade que nós temos no Alto da Serra, que é a Fazenda Modelo, e nós temos um contato, uma proximidade muito boa com a Germipasto através da Danúbia, que é parceira nossa de bastante tempo, conhecida minha, amiga minha já há bastante tempo. Então, através da Danúbia, que eu acabei adquirindo sementes da Germipasto, adquirimos maçai, o piatã, o marandu, são sementes que a gente utilizou na nossa propriedade e estamos muito satisfeitos com o resultado. Áreas de primeira pastagem, áreas já indo para a segunda pastagem, áreas de 1 ano, área de 2 anos, e nós estamos tendo sucesso com as sementes da Germipasto. Então eu recomendo para quem for fazer esse tipo de manejo, esse tipo de reforma, utilize sementes de qualidade, né? A semente é um dos custos da formação, então não adianta nada a gente às vezes investir no calcário, no gesso, na adubação, num preparo eficiente, bons animais, e a gente acaba pecando na semente e não tendo uma formação adequada. Então nós utilizamos sementes da Germipasto e estamos tendo sucesso no resultado aqui na nossa propriedade. O sistema de manejo nosso é todo em piquetes. Nós temos piquetes de 15 hectares, de 18 hectares, de 20 hectares, todos com seus coxos individuais, né, coxos cobertos de sal. E dentro dessas áreas de piquetes, nós temos uma mina, a gente pode identificar ali, e essa mina brota bem no meio desses piquetes. A gente teve o cuidado de cercar, fazer um cercado em volta, e já é o 2º ano que a gente planta espécies nativas do cerrado dentro daquela área para a gente preservar aquela mina. Então a quantidade de água tem aumentado absurdamente a cada ano, em virtude dessa proteção que a gente fez, e das mudas de árvores de cerrado que a gente vem plantando. E essa mina desce e cai num rio, num córrego que passa ao fundo da propriedade, que também é todo cercado, as suas margens são todas cercadas, toda protegida, para que a gente não tenha nenhum tipo de erosão, nenhum tipo de problema com a questão ambiental. Então é importante também a gente ter atenção para esse ponto, não só a produção, né, mas a preservação também, a proteção dos recursos hídricos, principalmente dentro da nossa propriedade. A representante comercial da Germipasto em Sonora, Danúbia, nós temos uma amizade já de bastante tempo. Eu sou engenheiro agrônomo, ela está se formando e cursando engenharia agronômica. A gente troca sempre informações, ela sempre me ajuda, eu estou sempre também à disposição, caso precise da minha ajuda. Então é importante não só esse elo comercial, né, mas esse elo de amizade, de afinamento, em que quando a gente precisa de um respaldo, a gente tem. Então isso também fez com que a gente nós optássemos na hora da escolha da semente, optar pela semente da Germipasto, porque depois eu tenho com quem conversar, eu tenho para quem ligar, eu tenho para quem reclamar. Quando eu preciso de orientação, eu tenho orientação, eu ligo, peço, a equipe vem, me orienta, me liga. Então esse também foi um dos pontos importantes pela escolha da Germipasto, a gente ter o respaldo, né? Não simplesmente ser um comprador de semente tratando com um vendedor de semente, mas um produtor tratando com uma empresa que se importa também com o que acontece depois da compra da semente. Eu acho que isso também foi relevante em relação à opção pela compra da semente da Germipasto. São 8h32, horário de Brasília. Um bom dia para você, produtor, que está chegando por aqui agora. A gente segue falando sobre tecnologias para o setor pecuário do Brasil.
Em São Miguel do Araguaia, Goiás, o grupo Piratininga confina bovinos, contando com o apoio da Cemex do Brasil, que é parceira do SBA. Veja na reportagem agora como que o grupo promove o melhoramento genético do seu rebanho. Parceira Cemex desde a estação de monta 2016-2017, o grupo Nova Piratininga apresentou no início do mês a primeira safra de bezerros com genética de touros Cemex. E para conhecer um pouco mais dos filhos dos touros da empresa, fomos até a sede da propriedade, no município de São Miguel do Araguaia, em Goiás. A apresentação dos animais foi realizada durante visita do grupo de gerentes da Cemex Brasil e do gerente global de corte Cemex, Miles Zimmercar, vindo diretamente do Canadá para conhecer o sistema de produção da fazenda e garantir cada vez mais resultados dentro dos critérios de seleção da propriedade. Estar aqui nos últimos dias me deu a oportunidade de ver os bezerros com as mães, conhecer o sistema de produção, ver os animais no confinamento e até mesmo comer a carne que carrega as características que eles buscam produzir para o mercado brasileiro. Isso vai me ajudar a voltar ao Canadá e selecionar os touros que vão preencher essas características, realmente focados em fertilidade, alto ganho de peso, alto crescimento, alto peso de carcaça, gordura positiva, alto marmoreio e área de olho de lombo, e colocar todas essas características em um programa balanceado para que eles possam ter sucesso e serem mais lucrativos no seu sistema de produção. Os animais visitados fazem parte da primeira seleção de genética Cemex para a propriedade, realizado em 2016. Desde então, a empresa vem se dedicando diariamente a acompanhar os resultados e buscar novas soluções que atendam às necessidades da propriedade. Nós estamos quase na primeira safra na desmama. Em 60 dias nós vamos ter todos os resultados da desmama. Nós vamos acompanhar no confinamento, acompanhar no abate. Esses resultados nós vamos passar para o Canadá, para nós avaliarmos os touros que foram usados aqui e para ter sempre evolução genética, né? Em cima dos resultados, em cima do objetivo da Nova Piratininga, a Cemex Brasil está sempre focada e sempre evoluindo para trazer o que é de melhor para cá. Com a visita, o grupo Nova Piratininga já planeja novidades para a próxima estação de monta e conta com todo o apoio da Cemex para alcançar sempre resultados mais lucrativos. Ele entendeu de tudo que tem que ser feito para nós ter o sucesso que atingir os nossos objetivos. E com isso também preparar a próxima bateria de touro que vai vir direcionado para o nosso projeto. Então, a gente só agradece muito a visita da Cemex e essa parceria que está bem, vamos dizer, bem sintonizada e sincronizada para fazer o melhor e ter o melhor produto daqui da Nova Piratininga. Quer atendimento personalizado e mais lucros para sua propriedade? Contate já a Cemex e garanta mais resultados no seu rebanho. Muito bem, agora nós vamos para intervalo comercial, mas lembrando você que do dia 16 até 20 de julho acontece aqui em Mato Grosso do Sul a primeira edição da Campo Grande Expo, um evento que vai contar com muito dinamismo, né? Nós teremos várias coisas acontecendo a todo instante, vamos ter dia de campo, rodada de negócios, cursos, palestras e muito mais. É a primeira feira temática para o fomento aí das formas de integração, sucesso total, né, Ju? É um sucesso e tá chegando, né, Ju, a semana que vem, dia 16 de julho. O Bom Dia Produtor vai agora para um rápido intervalo comercial, mas antes você fica com um recado de um dos parceiros desta grande feira. O meu nome é Alexandre, eu sou diretor comercial da Dimac Campotrato Máquinas. Nós somos distribuidores JCB no estado de Mato Grosso do Sul e nós vamos estar presentes junto com a JCB na Campo Grande Expo, de 16 a 20 de julho. Teremos alguns equipamentos presentes na feira, entre eles o lançamento, a escavadeira de 13 a 14 toneladas JS 130. Espero a vossa visita.
sequência aqui no Bom Dia Produtor desta segunda-feira, falando para você de grandes oportunidades, de bons investimentos em tempo certo. Portanto, anote na sua agenda, na quinta-feira você vai conferir aqui, com transmissão pelo canal do Boi, o 9º leilão Nelore Hora Hofig Ramos. Na oferta nós teremos 50 touros, geração 2015, matrizes prenhes, bezerros e bezerras Nelore. O repórter Daniel de Paula visitou a propriedade e mostra agora um pouco do gado para a gente. Vamos ver. 8ª edição do Leilo Sul Agronegócios, de 10 a 14 de julho, programação do SBA voltada ao que vai acontecer no recinto da Leilo Sul, em Bataguaçu. E dentre as novidades, nós temos uma reposição aí de agenda. O 9º leilão Hora Hofig Ramos, que normalmente fechava o Leilo Sul Agronegócios, este ano vai acontecer numa quinta-feira. E atenção, 7 da noite, horário de Brasília, porque nós vamos ter um volume muito grande com a qualidade de sempre, que o Zé Roberto Hofig Ramos sempre usou para poder colocar no mercado a sua marca, o seu nome, o seu Nelore, e este ano não é diferente, nós vamos ter uma família inteira. Estou aqui com o Luiz, que responde pela seleção da Hora e que tem, nesse planejamento, atender todas as necessidades. Nós vamos ter bezerros de corte, filhos dos touros, né, que nós vamos vender, são 50 deles. Nós temos vacas comerciais que estão prenhes desses touros, ou seja, eles estão impregnados na qualidade toda do leilão. É isso aí, Daniel. A gente tem uma preocupação de realmente comprovar o que a gente está fazendo, o trabalho que o Zé Roberto vem empreendendo na fazenda, vendendo então a qualidade sempre de ponta, e com isso a gente vende o touro, o macho, o reprodutor. Dele estamos vendendo também 180 fêmeas prenhas desses touros e também um lote de 200 bezerros de desmama, que são os produtos que vão para o mercado aí com diferencial de números, que a gente é muito preocupado com as DEPs, da NCP, da BCZ, são touros todos avaliados, e é um trabalho que vai com todo o respaldo da Hora Hofig Ramos. E você tem que características neles? Tem de tudo aqui, né? Sim, tem de tudo. A maior preocupação nossa hoje é com habilidade materna, ganho de peso, que a gente tem que vender reprodutores que transmitam um ganho de peso superior, que tenham habilidade materna para passar para suas filhas essa habilidade materna. Então é um trabalho que vem focado em ultrassonografia de carcaça, vem focado junto com acasalamento, com técnicos da NCP, técnicos da BCZ junto com a gente. Todos os touros vão com andrológico, vão com registro definitivo já. São touros com a era de 30 a 36 meses, são touros que a gente usou, são touros que já têm uma adaptação a campo, porque nós já soltamos, já cobriu as vacas nessa estação. E são touros que vão estar em uma média aí de 750 quilos mais ou menos, com uma circunferência escrotal na média aí de 38 centímetros mais ou menos, e uma avaliação top, no máximo aí 5%, são touros todos muito bem avaliados. E os bezerros que vão à venda comprovam tudo isso, né? Porque tem esse valor agregado, né, Luiz? Sem dúvida, sem dúvida. Vocês vão ver que no leilão vão ser uma pequena amostra dos bezerros, porque a gente também, o Zé Roberto é um invernista, ele é um cara que faz a terminação, então a gente vende uma pequena amostra. E nessa pequena amostra a gente procura pegar o que a gente tem de melhor para pôr no mercado, que é para as pessoas que comprarem terem um resultado excelente na sua criação. O Zé Carlinho é quem gerencia a pecuária aqui na fazenda e já tem no histórico de resultados de antepassados desses caras que estão deixando produtos na fazenda, Zé, um resultado muito forte, porque aqui vocês fazem o ciclo completo. Já ganharam muito dinheiro com os bezerros que seus touros fazem, né? O mercado também vai desfrutar disso agora, né, Zé? Certo, Daniel. É isso aí, Daniel. Nós faz um ATF na noviada nossa, né? E em seguida nós já solta a tourada para trabalhar. Aí trabalha a tourada na noviada, nós traz a tourada de volta e vai para o leilão. Agora, para o leilão ainda tem um pacote completo, porque tem o resultado deles, já nascidos e desmamados. Queria que você falasse desses bezerros. E tem os que vão parir, as vacas que vão parir também produtos deles, né? Isso aí, Daniel. Nós vamos até mandar agora um filho desses touros para o leilão. Desmamaram bem?
Desmamou bem, tá no pé da mãe ainda, né? Mas nós vamos desmamar e mandar pro leilão. A pasto, né, Zé Carlinhos? A pasto, tudo a pasto. E eu queria reforçar a todos que estão assistindo, que acompanhem no dia 12, às 19 horas, que é uma quinta-feira, o leilão, que vai ter muita qualidade e vocês vão poder comprovar isso junto com a gente no dia 12, às 19 horas, pelo Canal do Boi. E quem não puder estar em Bataguaçu, o Canal do Boi vai mostrar essa distribuição de genética que o José Roberto Hoffig Ramos e toda a equipe da Hora Hoffig Ramos coloca à sua disposição dentro do 8º Leilosul Agronegócios. Daniel de Paula para o SBA. Bom, grande parte dos pecuaristas já percebeu que a qualificação da relação entre o gado e o homem do campo é um dos fatores mais importantes na gerência de uma fazenda. Pensando nisso, a MSD Saúde Animal criou o programa Criando Conexões. É o que vamos ver agora. O programa Criando Conexões é uma plataforma global da MSD voltada para o bem-estar animal. O objetivo é aprimorar o manejo do gado usando apenas linguagem corporal, descartando o uso de objetos que possam causar qualquer lesão ou estresse ao animal. O principal benefício são as pessoas. Vamos pensar a melhoria da qualidade de trabalho, melhoria da qualidade de carcaça, taxa de prenhez. Então, hoje o bem-estar está muito ligado com a produtividade, né? Se a gente for pegar vários pesquisadores, aí já tem mostrado que o bem-estar hoje é um dos limitantes para aumentar a produtividade. O Criando Conexões está no Brasil há 3 anos e 10 estados já implementaram a técnica de manejo de baixo estresse de gado através da consultoria da MSD Saúde Animal. A técnica tem 10 princípios. Tudo começa com a relação entre o peão e o gado. Os dois precisam estar em sintonia. O contato visual é a base da técnica. Depois de um tempo, o animal passa a entender e a obedecer os comandos do vaqueiro através dos gestos. Segundo esse médico veterinário, parceiro da MSD, o Criando Conexões é um método inovador. E apresentar um novo conhecimento ao peão, que já tem um ritmo de trabalho, talvez seja o maior desafio do programa. A gente usa de uma linguagem própria dos peões mesmo, tenta se aproximar deles. Cada um tem uma particularidade de como você convencê-los, mas o mais importante é você mostrar para eles a grande importância que eles têm no negócio. O Criando Conexões é uma alternativa para aumentar a produção e reduzir o número de perda de carcaças causadas por lesões através do manejo convencional. Existem até alguns trabalhos que mostram que essas lesões acarretam muito prejuízo para quem para o próprio pecuarista, né? Que na verdade é ele que está vendendo o boi, que é a moeda dele. Então, assim, existem trabalhos que mostravam que tinham fazendas que perdiam de 3 quilos a 7 quilos por animal, às vezes até mais. Você reduzindo o estresse, você consegue reduzir também os aparos da carcaça. E essa performance tem tudo para mudar a pecuária brasileira? Eu acredito muito nisso, porque nós estamos passando por um processo de mudanças, um processo que vem acontecendo bastante, assim, agora com mais intensidade, de um respeito maior pelos animais, de um respeito maior pelo ser humano. Então isso vem só para agregar para todos nós, na verdade. Muito bem, na quarta-feira, direto de Bataguaçu, que fica aqui em Mato Grosso do Sul, dentro do Leilosul Agronegócios 2018, nós teremos o leilão virtual Canchinca Labilu e convidados. São machos e fêmeas da raça à disposição do mercado. Os detalhes agora com o repórter Daniel de Paula. Não é apenas um leilão. Vamos chamar de mais um serviço que este homem presta para quem quer produzir resultado a campo com a oferta de touros e fêmeas do leilão Canchinca Labilu, que o Canal do Boi mostra neste 11 de julho, dentro do Leilosul Agronegócios. Nessas terras onde a pecuária deu lugar ao eucalipto e demais culturas que se aproveitam do clima quase temperado de Capão Bonito, a precisão não está só na agricultura, mas também nesse rebanho selecionado há 21 anos para funcionalidade com a raça sintética que este reconhecido líder industrial adotou na atividade rural. Eu sempre soube que o caminhão
construído para a estrada onde ele vai rodar, ele traz mais produtividade. Eu acho que o princípio vale na pecuária também. Nós temos o canchim, um gado desenvolvido pela Embrapa, visando unir a precocidade do charolês, a rusticidade do zebu, pronto para trabalhar em solos brasileiros. Justamente o canchim um conceito, um projeto e um produto e com resultados já comprovados, é o maior número de estudos de laboratório e de campo, e isso me entusiasmou em acreditar que o canchim realmente pode contribuir de forma muito promissora com a melhora e o crescimento da pecuária nacional. A mesma Embrapa baliza com o GenePlus essa seleção com números de avaliações que transformam esses pastos bem manejados em terra de boa genética, com a validação de indivíduos multiplicados aqui a partir de tudo aquilo que a Calabilu conquistou nos 10 anos de reconhecimento em pistas como o melhor criador e expositor da raça no Brasil. O nosso trabalho, Daniel, de seleção do gado canchim visa todo ano dar um pequeno milímetro à frente na qualificação do nosso gado. A nossa seleção, ela visa prioritariamente a produção de carne, ou seja, animais carcaçudos, compactos e que no cruzamento industrial vão produzir uma bezerrada que no desmame vai ter pelo menos uma arroba em cima dos contemporâneos. Nós temos pelo menos 3 pilares, que seria aí a precocidade, né? A fertilidade, né? E a habilidade materna, né, das fêmeas. Então focamos nisso daí, aí a gente consegue desmamar bezerros pesados, que atingem os seus 600 quilos rapidinho, né? Tem que estar aí antes dos 20 meses, aí fechando os seus 600 quilos, para poder fazer bezerros que vão desmamar aí com seus 260, 270 quilos. Quando eu comecei a criar canchim, era muito trabalhado no olho e trabalhado em exposições. Hoje nós usamos constantemente a ultrassonografia, porque além da quantidade de carne, o volume de carcaça, nós objetivamos produzir animais que tenham um acabamento adequado, tenham um marmoreio, uma suculência, um sabor adequado, e isso tudo exige uma seleção já bastante qualificada para produzir esses animais. Tudo fruto de monta natural ou formação de embriões das principais matrizes Calabilu com touros e sêmen de reprodutores de fora, mas que tenham essa marca em algum pedaço da sua árvore genealógica. Uma parte da explicação para esse melhoramento genético verificado aqui na fazenda é a estratégia da Calabilu de, nos últimos 3 anos, não vender fêmeas, para usar as que iam aparecendo com destaque na avaliação na reposição ou renovação de metade da sua base de matrizes. Isso ajudou com que a Calabilu encontrasse cada vez mais precocidade misturado com produtividade e permite que a empresa coloque no leilão um brinde, como esse lote de novilhas prenhes que carregam também no ventre esses 20 anos, num processo que não para nunca de evoluir. Como a gente trabalha com acasalamentos todos feito por avaliações de DEP, então a gente decidiu não comercializar nada de fêmeas nesses anos anteriores aí e segurar essa remessa nova de sangue novo e todas avaliadas para o nosso plantel, para renovação. Quando a gente coloca alguma coisa para algum criador comprar, tem que ser muito criterioso e ser animais de ponta, né, para ele já começar na frente. Leilão Canchim Calabilu e convidados, que vende junto com o criatório de Zuca Sobral 45 touros prontos entre 22 e 33 meses de vida, peso médio de 650 quilos, sendo 29 deles mochos, mais 12 novilhas prenhes e 20 novilhotas em ponto de monta. É neste dia 11, quarta-feira, 8h30 da noite, fazendo parte do Leilosul Agronegócios, em Bataguaçu, com a transmissão do Canal do Boi. É nesta quarta-feira, hein? Você pode saber mais sobre esse grande evento e outros que serão transmitidos aqui pelo Canal do Boi, acessando o portal do SBA no endereço www.sba1.com. Bom, e nós do Bom Dia Produtor vamos agora para mais um rápido intervalo comercial, mas antes, lembrando que você pode sempre participar do programa com a gente, mandando fotos aí da sua atividade, na sua propriedade rural, do amanhecer lá na sua fazenda.
como fez o nosso telespectador Luiz Muso, de Venceslau Braz, no Paraná. Mandou pelo WhatsApp do Bom Dia Produtor imagens do dia começando na sua propriedade. Obrigada, Luiz, pela participação. Um grande abraço a você e a todos de Venceslau Braz, aí no interior paranaense. São 8h55 da manhã, o Bom Dia Produtor vai para um rápido intervalo e voltamos já. São 8h57, o Bom Dia Produtor está de volta. Nesta segunda-feira é feriado no estado de São Paulo, em comemoração ao início da Revolução Constitucionalista de 1932. Com isso, o mercado de opções e Bolsa Futura não funciona. Vale a gente lembrar que neste último fim de semana, o mercado aqui no Brasil foi marcado pela notícia de tentativa de soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Analistas de mercado acreditam que caso a Bolsa abrisse hoje e o mercado de câmbios também, isso seria possível para que o dólar já chegasse aos R$ 4,00. A gente vai saber de mais notícias do mercado financeiro do Brasil assim que os negócios voltarem no início desta terça-feira. Ju Casanato. E começa amanhã em Bataguaçu, aqui em Mato Grosso do Sul, Leilosul Agronegócios. Na programação, mostra de animais e máquinas agrícolas, palestras e grandes leilões. A transmissão será por conta do Canal do Boi. Veja a reportagem de Daniel de Paula. O Leilosul Agronegócios volta a dar acesso a um universo técnico e comercial no mesmo tempo e espaço. Entre 10 e 14 de julho, essa verdadeira exposição agropecuária da região conhecida como capital do bezerro precoce acontece no recinto da Leilosul, em Bataguaçu, e reúne pelo 8º ano seguido todos os elos da cadeia em busca de um mesmo objetivo: produzir mais, aparecer, ganhar mais. São empresas, entidades de classe, indústria e produtores de genética oportunizando e encontrando mercado. Leilosul Agronegócios eu considero fundamental esse tipo de evento, porque ele consegue reunir num único lugar toda uma cadeia, todos os elos de uma cadeia do agronegócio, tanto a pecuária quanto a agricultura, e que hoje são irmãos siameses que não vão mais se desligar. Eu acho fundamental porque se debate assuntos que interessam a todos os elos, e na medida que os elos vão se fortalecendo, a cadeia toda fica mais forte e o Brasil vai passar a liderar com mais força o mercado internacional de alimentos. Esse evento ele vem estimulando os produtores a cada vez produzirem mais para ter oportunidade de mercado, né? E o que acontece hoje? Às vezes nós ficamos só na base do preço, e lá dentro da porteira nós não estamos aumentando nossa produtividade. E esse evento ele vem fomentar um pouco isso, que o pecuarista e até o próprio agricultor aumente sua produtividade e venha fazer negócios aqui. Bataguaçu é a entrada do Mato Grosso do Sul, né? E acabou se tornando muito importante esse evento do Marcos aqui, né? É muito gratificante para nós e nós sempre conseguimos fazer bons negócios aqui. Nós dependemos disso para o dia a dia, né? Das vendas. Então é muito gratificante estar participando e aqui estar em contato com os clientes e futuros clientes. O Leilosul Agronegócio faz toda a diferença. Você vê quantas empresas estão presentes nesse ano, muitas já vieram os outros anos assim como a gente, entendeu? Para poder fortalecer essa divulgação das tecnologias. São expostos numa estrutura indoor especialmente montada na beira da rodovia BR-267 todos os tipos de produtos e serviços em máquinas, implementos, nutrição e saúde animal que as empresas colocam à disposição de quem precisa de tecnologia e soluções para melhorar a sua rotina de trabalho, o que garante fidelização no relacionamento. A gente faz aquela famosa prospecção, né? Que a primeira abordagem, o cliente vai conhecendo os produtos, né? E a gente hoje não pode vir num evento para vender, a gente vem para mostrar, né? Porque eu acho que tem aquele ditado que quem não é visto não é lembrado, né? Então, assim, a gente tem, com o passar dos anos, a gente tem feito os eventos e pós-evento a gente tem colhido os frutos, né? Tem muito cliente que vem, que a gente prospecta, dá um material
depois a gente dá continuidade. É o nosso dia a dia, a gente não vive só do hoje, a gente vive do hoje, do amanhã e sempre. A importância desse evento é fazer o relacionamento com o produtor, com o pecuarista, para que isso gere futuras vendas. E o intuito da nossa empresa é, como representante da FOC há 23 anos, é a gente fazer um ponto aqui em Bataguaçu, um ponto de distribuição, para que a gente possa atender essa região de Bataguaçu e adjacências aí. Além da distribuição de valor agregado em gado de corte e de genética de ponta nos leilões de reprodutores, outro insumo importante é a informação, difundida em palestras de grande relevância e contribuição para todos os lados. E tudo isso transmitido pelo Sistema Brasileiro do Agronegócio. Essa parceria da Leilosul com o SBA, ela vem fomentar os leilões principalmente. O leilão, ele traz qualidade com quantidade e com negócios melhores. Isso é um fato, isso é provado no nosso negócio. Eu acho que foi muito positivo a participação, as perguntas, os questionamentos. Nós que estamos na universidade, a gente considera muito a possibilidade de estar falando diretamente ao produtor, aos técnicos que trabalham na fazenda. Isso é muito positivo, porque a gente também leva um monte de bagagem de volta para dentro da universidade e tentamos pensar em modelos que possam sempre contribuir para a gente ter uma pecuária cada vez mais produtiva. A filantropia também faz parte do Leilosul Agronegócio, tanto que durante a semana de realização do evento, um benefício muito grande é repassado para o nosso lar Abrigo dos Idosos, aqui de Bataguaçu, que é presidido pelo João Paulo Tomazini, um dos líderes aqui da maçonaria local, mas que completa todo esse trabalho revertendo 100% da renda das vendas de bebidas e comidas durante os leilões, os almoços aqui, para esse atendimento. Quem se beneficia com isso? A importância de um evento como esse é muito grande, né? Porque uma semana representa bastante coisa, né, João? Com certeza, Daniel. A gente percebe aí que no meio de uma festa desse tamanho, o espaço social sempre é mantido, está aí com o Marcos Soriano, sempre parceiro nosso dessas causas. Como é um trabalho que a gente faz completamente social, sem fins lucrativos nenhum, é uma ajuda sem tamanho. Nós não pagamos aqui nem aluguel para estar trabalhando. Então o Marcos sempre preparado com isso, sempre preocupado com as causas sociais do município, ajudando o terceiro setor, e a gente fica muito agradecido, parabenizar. É de 10 a 14 de julho, no recinto da Leilosul, em Bataguaçu, com cobertura e transmissão do Canal do Boi e demais integrantes do SBA. Em Mato Grosso do Sul, uma portaria estabelece normas para a comercialização de lãs. Kaile Rodrigues tem as informações. Mato Grosso do Sul ocupa o 8º lugar em número efetivo de ovinos, com 460 mil animais. Desta forma, o governo do estado normatizou o comércio de lã e exigências sanitárias e de transporte. A lã é utilizada como matéria-prima na confecção de peças de vestuário e produtos artesanais. Por conta do crescimento no estado, o produto vem recebendo atenção especial. A Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal, IAGRO, publicou uma portaria que estabelece normas para o comércio de lã em propriedades rurais, barracões ou lanifícios no Mato Grosso do Sul, normatizando as exigências sanitárias e os documentos necessários para o transporte de lã intraestadual, interestadual e internacional. Kaile Rodrigues para o SBA. Muito bem, e o Bom Dia Produtor de hoje fica por aqui, só lembrando que hoje, a partir das 17h50, no horário de Brasília, você vai acompanhar o lançamento da Campo Grande Expo, durante o programa Mais Pecuária. Nós temos aí a presença confirmada de autoridades e entidades ligadas ao agronegócio. Bom, e Bom Dia Produtor vai ficando por aqui. A gente vai deixar um abraço para vocês de todo o Brasil que acompanhou toda essa edição com a gente. Um bom início de semana. E a gente se despede. Você vai ficar agora com o Agromotor Brasil e conferir um pouquinho do que foi o programa deste último fim de semana. Um bom dia a todos. Até mais. Boa semana. Tchau, tchau.